Olá, queridos jovens, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso curso Que Te Conheçam, um curso sobre os títulos de Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje com o irmão Sérgio Antunes, também com o irmão Alexandre Teres, que é o coordenador do SEI aqui da região. Meu nome é Daniel Ribeiro, também sou coordenador do Seminário Instituto, e nós estamos aqui dando início a esse novo modelo de curso do Instituto para a nossa região, podcast. Teles, pode falar um pouco mais sobre esse curso aí para nós? Olá a todos, olá pessoal. É um prazer também estar aqui com vocês, começando esse curso de inovação do Instituto. Esse curso, nós vamos estudar as 7 declarações do Salvador no livro de João, onde ele declara quem ele é. E através destes títulos do Salvador, ajudar aqueles que participarem a aprofundar a sua conversão a Jesus Cristo, aplicando esses atributos cristãos na sua vida. Então, o curso vão ser 8 aulas, 8 podcasts. É um curso curto e sempre vamos ter um convidado especial participando conosco. É um curso que vai dar crédito no Instituto, vai emitir um certificado. Então, para você conseguir esse crédito, emitir o certificado, você, além de assistir e participar do podcast aqui, assistindo, você vai precisar se inscrever no curso. Para se inscrever no curso, nós vamos colocar depois o link na descrição do vídeo do nosso grupo do WhatsApp, onde você vai poder fazer a sua inscrição. Então, esse vídeo vai ficar gravado, esse podcast vai ficar gravado durante uma semana. Então, aqueles que não assistirem hoje poderão participar depois, assistindo o curso dentro desse prazo, e aí poder participar do curso aí a cada semana. Tá bom? E lá no grupo do WhatsApp nós vamos dar mais detalhes de como vai funcionar. Excelente. Hoje nós temos conosco aqui o irmão Sérgio Antunes. O irmão Sérgio Antunes é também conhecido como Serginho no sistema educacional da igreja. Ele foi por muitos anos coordenador de seminário, diretor do instituto e é bem animado, gosta de estar com a juventude. O irmão Serginho ele já serviu como bispo, presidente da Estaca, 70 de área, presidente do Templo de Recife, presidente da missão Porto Alegre Norte, e hoje ele serve como selador no Templo de Campinas. E hoje ele vai nos agraciar aqui com todo o seu conhecimento, com toda a bagagem que ele tem do Evangelho. O irmão Serginho é um discípulo de Jesus Cristo. E certamente nós teremos aqui uma oportunidade de aprender muito sobre o Salvador, sobre os seus títulos e como nós podemos conhecê-lo melhor. Então, muito bom. Que bom estar aqui com o irmão Sérgio. Ele foi meu professor no Instituto também. Foi momentos maravilhosos estar na sua sala. Acho que, acima de tudo, ele é um discípulo de Jesus Cristo, como o Daniel colocou, e ela é um professor do Evangelho. Então, vai ser muito, muito prazer estar com o irmão aqui. Tá bom, irmão Sérgio? Agradeço. Então, oi? Eu que Pode falar. agradeço. Eu que agradeço. Que ótimo. Então, nosso curso hoje é para conhecer o Salvador e ajudar o jovem a se aproximar dele, né? Como o senhor vê hoje essa relação do jovem com o Salvador Jesus Cristo? Como auxiliar os jovens como o jovem deve agir para se aproximar mais do Salvador em sua vida? Eu gostaria de falar um pouco a esse respeito. Entendi. Você está fazendo a pergunta para mim? Isso, para o irmão. Ah, Que conselho o senhor daria hoje para os jovens se aproximarem mais do Salvador? primeiro, uma bênção estar com vocês aqui, sabe? Eu relendo o Sermão da Montanha, né? Isso disse que muitas vezes na vida você anda ansioso, né?
o que você vai comer, vestir. E às vezes a vida fica tão difícil que você realmente fica preocupado com o que você vai comer e vestir, outras aflições da tua vida, né? Ele disse naquele grande sermão, né, que muitos estão ansiosos pela sua vida, pelo seu trabalho, ou pela sua qualidade de vida. Todo mundo tem qualidade de vida melhor que a minha, né? Aqui, falando aqui, né? E passando aflições e dificuldades, enfermidades, né? Então, Cristo disse naquele grande sermão, ele disse, olha, Pai sabe tudo que vocês precisam antes de você pedir, né? Ele não veste nem alimenta as aves do céu, nem as flores, nem Salomão se vestiu como uma flor aqui, né? E se vocês não são mais importantes para ele, né? Então ele deu uma solução simples, né? A razão de eu aceitar esse devocional. A razão era assim: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. E essas coisas, todas elas, tudo que você está sofrendo, passando, todas as suas dores, seus fracassos, todo o mal que o mundo pode estar fazendo para você, as doenças, enfermidades, críticas, inimigos, injustos, mesmo que esteja passando fome, necessidade, doenças, sem cura às vezes. Ele disse: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E por isso eu aceitei estar com vocês, porque foi um convite do Salvador. E eu também tenho as minhas aflições. Não me sorrindo, né? Você acha que se a gente tem aflição, não tem aflição nenhuma, talvez. Não tem, porque ele me cura. E às vezes parece que eu não tenho. Se a gente tem problema, está sempre feliz. Não é bem verdade, né? A força vem de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor vai nos consolar e nos curar, nos abençoar e nos consolar. As aflições fazem parte de um processo de santificação. Eu já fiz aqui um salmo meu, assim, abençoados que padecem aflições, porque Cristo padeceu para nos dar presente. Nós estamos nas suas mãos, mas nas suas mãos tem as marcas dos cravos. Tem uma marca do seu sofrimento. Está nas suas mãos também é enfrentar as dificuldades da vida. Então eu sei que cada jovem decidir primeiro o reino de Deus, primeiro o meu dízimo, primeiro a sacramental, primeiro os padrões do Evangelho, primeiro a castidade, primeiro a honestidade, primeiro a bondade, a paciência, primeiro não odiar ninguém, primeiro perdoar todo mundo como ele perdoou. Primeiro de tudo que eu falei é ter fé. Uma fé, não que ele pode, que essa é fácil, mas ter uma fé que ele vai nos consolar, vai nos abençoar. E acho que é mais ou menos o meu sentimento, aquilo que você perguntou, né? Nem sei o que você perguntou, o que você perguntou mesmo? Eu Não, respondi? muito obrigado. Ah, respondeu. Acho que temos muitos jovens hoje passando por aflições, muitos às vezes não se acham capazes, né? Não, sentem dessa maneira como você se expressou, né? Então, acho que foi bom. Você tem... Tem que ser como Paulo, assim, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? É isso que ele falou. As suas Agora, aflições. diante do que... Hã? Pode falar. Perdão.
Fala, Daniel, fala aí. Diante do que o senhor falou, né? Acho que muito importante falar hoje sobre as aflições, os desafios. Como que o senhor vê que um jovem pode se aproximar ainda mais do Salvador e conhecê-lo ao estudar ou aprofundar o seu conhecimento nos títulos de Jesus Cristo? No discurso, não sei se os alunos receberam, os jovens receberam esse discurso, mas se não receberam, seria bom ler, né? Porque é bem curtinho, né? É um discurso de 10 minutos, se foi, né? É bem curtinho. Né? Então ele fala lá que ele até agora descobriu 300 títulos de Jesus Cristo, né? É, e aí, então, ele disse que esse estudo dele, se vocês estudaram, começou por quê? Quem lê o discurso aí vai saber responder, né? Bom, eu respondo. É porque durante a oração sacramental, no sacramento, diz assim, tomar sobre si o nome de Cristo. Não foi? Aí você falou tomar o nome de Cristo, mas ele tem 300 nomes. Como é que eu vou tomar sobre mim tantos nomes assim, né? Então aí ele foi. Ele falou de 5, né? É o Deus dos bens futuros, né? Que nós estamos preocupados mais com a vida eterna, né? Ele falou vários títulos, o bom pastor, né? Então, ele disse outros, né? Títulos ali, ele pegou 5, né? Então, eu creio que um jovem, né? Ele tem que se centrar no sacramento mesmo, sabe? Porque no sacramento, né? Eu até quero que os jovens meditem sobre isso que eu vou falar, né? Como que são tuas orações durante o tempo em que é distribuído a água e o pão, né? Eu lembro quando eu era diácono, eu achava estranho, né? Tinha uns que não ficavam só olhando para a parede, né? E tinha uns que conseguiam engasgar com aquele copinho d'água, sabe? Então eu era diácono, assim, eu queria rir, né? Não podia, quem engasgou com o copinho, né? E tinha uns que choravam e oravam fervorosamente. Mas eu era um diácono, não entendia nada disso, não. A única coisa que eu entendi é que meu corpo estremecia quando eu pegava a bandeja. E eu sabia que o bispo ia me perguntar todo domingo, Serginho, você está digno para abençoar o sacramento, para distribuir o sacramento? Né? E às vezes eu baixava a cabeça, não falava nada. O bispo me abraçava, assim, a gente conversa depois da reunião. Eu não fiz nada grave, não. Disse, mas a gente conversa. Você não quer abençoar hoje? Não, não quero. Aquilo me feria muito, sabe? Então, o que acontece durante o sacramento que vai ajudar um jovem? Sabe? E o que você ora? Agora, muitas vezes, eu sou do mesmo sou um conselho, né? Eu sento lá em cima. Às vezes eu abro os olhos, né? Eu não gosto de sentar lá em cima. Se eu sentar lá em cima, eu vejo o que as pessoas estão fazendo, né? Eu não quero saber o que as pessoas estão fazendo. Eu vejo que tem. Mas eu parei de orar e abri os olhos. Depois eu orei, parei, abri os olhos. Aí eu vejo um jovem que não está fazendo nada, sabe? Ele está ali conversando com a namorada. Né? E ele já está voltando da missão. Né? O que ele está fazendo? Mas eu não sou bispo, não sou nada. Então o Pai Celestial fala, para de julgar os outros. Isso é dever do bispo. Então agora eu já não abro mais os olhos durante essa cara. Não tem que olhar. Quem tem que ficar com o olho aberto é o bispo. Não é? Ele que não pode fechar os dois. Mas então, uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: demorei muitos anos para perceber que a gente presta um testemunho durante o sacramento. Sabe? Demorei muitos anos. E eu percebi que diz assim: e testifiquem a ti, ó Deus. Quando eu falo amém, eu estou concordando que eu vou testificar ao Pai, a Elohim. Quando eu falo amém, eu estou concordando com aquelas palavras.
e testifiquem a ti, ó Deus, ó eterno. Aí fala 3 coisas, né? Que desejam tomar sobre si o nome do teu filho, que surgiu o discurso do Schmidt. Os 300 nomes. Né? Que desejam tomar sobre si o nome do teu filho. Você não está com o nome de Cristo sobre você quando você fica irado, quando você não tem paciência, quando você tem inveja, quando você pensa mal, quando você não perdoa, quando você se irrita. Cristo é bondade, amor, é aquela vovó bondosa, aquela mamãe que era sempre paciente, que vivia com Cristo. Eu não sabia que a gente tinha uma esposa, às vezes um companheiro da missão, que era o próprio Cristo. Tinha tanta paciência com a gente, né? Testificava com tanto poder, e cumpria todas as regras. Bom, mas então você vai testificar que desejam tomar sobre si o nome de Cristo. Depois diz, e recordá-lo sempre, em todos os momentos. O que faria Jesus, né? E depois, e guardar os mandamentos que ele lhes deu. E a recompensa, para que possam ter sempre consigo, né? O meu Espírito. E você diz amém, mas você também podia dizer, eu testifico, meu Pai Celestial. Eu testifico. Talvez a resposta melhor seria, eu testifico que essa semana eu vou tomar sobre mim o nome do meu Salvador. Eu vou procurar ser que nem eles. Está despido de invejas, ambições que não são justas. Vou aceitar minhas aflições. Vou louvá-lo pelas minhas dificuldades. Vou agradecer pelas dificuldades, pela proteção que ele tem dado, pelas promessas da vida eterna. Né? Eu vou recordar dele, eu vou guardar os mandamentos, especialmente aqueles que eu não estou conseguindo. Né? E com mais, é recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que eles vão tomar sobre si. Então, esse é meu conselho simples. Por isso, Nossa. as maiores bênçãos que um jovem vai ter, para você chegar a Cristo, é o sacramento. E a outra são as ordenanças do perdão. Sem essas duas, se você ama o seu Senhor, você vai na casa dele. E na capela não tem altar. Não tem. A mesa sacramental vira um altar ali na hora ali, onde representa a vida dele, o sangue dele, o corpo dele. Mas os altares estão no templo. Você precisa ir no templo para se ajoelhar naqueles altares e fazer oração, consagrar sua vida e receber da sua divindade. Então, para o jovem se aproximar, as duas primeiras coisas, o sacramento e o templo. Ele precisa fazer as coisas que ele promete no sacramento, de tomar sobre si o nome de Cristo, de recordá-lo sempre, de guardar os mandamentos, e do tempo de viver cada ordenança, e entender cada uma, e procurar viver durante sua vida. Essa é a minha longa resposta. Obrigado. Oi, isso aí, gente. Nós temos 21 mil pessoas nos acompanhando. Cadê? São 21 mil pessoas. Temos alguns comentários. Quando você perguntou, né, como são suas orações enquanto está sendo distribuída a água e o pão, a Ana Clara, aqui ela fez um comentário, né? Minhas orações eu busco focar em Cristo e me esforço em pedir perdão pelos erros da semana. É exatamente isso que tem que fazer. É uma resposta linda que ela deu. É um momento de se arrepender. Né? É importante que, às vezes, o jovem... Minha netinha fez uma pergunta, minha netinha. Então, ela perguntou assim, vô, eu peço perdão na hora que eu chego lá ou eu peço perdão durante a semana?
Você vai pedir perdão todo dia, sabe? Toda hora que você erra, você pede perdão, né? Quando você chega lá, você vai lá para ser perdoada, né? E se eu brigar com a minha irmã meia hora antes, eu não tomo ou tomo o sacramento? Eu falei, bom, a minha opinião, eu quero. Eu falei, olha, pede desculpa para ela, mesmo que você está com o coração dolorido ainda, sabe? E vai lá e toma o sacramento e fala assim, Senhor, me ajuda a perdoar minha irmã. Quando você está com um defeito, uma falha, vai no templo, vou esperar. Não, é lá que eu ganho força. E se eu estou com alguma dificuldade para me arrepender, eu vou tomar o sacramento para ter mais força ainda. Mas, claro, se for uma falta extremamente grave, que o bispo fala, não tome, então tá bom. Enquanto o bispo não falar, sabe, eu tenho que fazer assim, eu preciso de forças, entender bem o que eu estou falando. Você sentir, eu não devo tomar mesmo, sabe? Cuidado, Satanás também fala isso, sabe? Não tome o sacramento. Tem que ouvir bem quem está te falando. Eu quero que você tome o sacramento para ser fortalecido. E Satanás fala, não toma porque você é pecador. Sempre foi. Em duas mãos. Eu vi o Alder Bedner falar para os 70, lá em Salt Lake, com 350, 70, os 12 apóstolos. Cuidado. Uma coisinha corriqueira, uma coisa que você fez, você não toma o sacramento. Não está certo. Você precisa tomar o sacramento. A não ser que for uma coisa grave, você vai conversar com o bispo vai dizer, ó, melhor você parar umas semanas de tomar o sacramento. Mas se não for assim, você tem que pedir a Pai Celestial, Senhor, eu estou esforçando, Senhor, me ajuda. Posso tomar o sacramento? Sabe o que você vai dizer? Com toda certeza, né? Vinde a mim, você vai vencer. Toma o sacramento para obter forças. Né? Eu queria que vocês pensassem nisso. Né? Nós nos arrependemos durante a semana no sacramento e tomamos o sacramento para ficar limpos e ter o Espírito sempre. Né? Deu para entender? Tem uma pergunta? Deu para entender muito bem. E sabe, Serginho, enquanto você estava falando, né, você falou do sacramento e do templo. Um dos títulos que o Elder Schmidt ele usa é que Jesus Cristo é o Santo de Israel, né? E ele fala que nós crescemos em santidade quando nós frequentamos regularmente o templo. Exatamente. Você já foi presidente de templo, é selador no Templo de Campinas. Como que você... o que conselhos você daria para os jovens hoje que poderiam ajudá-los a ir ao templo para aprimorar esse processo de santificação, de crescer em santidade, como Cristo foi, né? Olha, o Elder Schmidt ele disse assim que um dos títulos de Cristo é o bom pastor, né? Bom, e tem hinos. O Senhor, meu pastor, não me faltará. É os Salmos, né? Tá. Tem outros lugares que fala de Cristo como pastor, sabe? Eu estava preparando a aula de Apocalipse, faz muitos anos, aqui nessa casa. Ali fora, ali, pelo... Tem uma varanda lá fora, sabe? De vez em quando fala um churrasco, uma varanda. Então eu preparava a aula lá na varanda. Às vezes nessa sala onde eu estou, parei dezenas, centenas de aulas aqui, quando eu estou falando com vocês. Né? Então eu estava preparando Apocalipse. Aí começou Apocalipse 1, 5 e 6. Diz assim, a respeito de Jesus Cristo, né? A fiel testemunha. Né? Alguém tem a referência aí? Para ler para mim? Aquele que nos amou e com seu sangue nos resgatou e nos fez reis e sacerdotes a seu Pai. Tem aí, Daniel? Tenho. Posso ler os versículos 5 e 6? Eu acho que é. Ok, diz assim. Vou colocar aqui na tela, só um momento. Ok.
Só um momentinho. Aí o pessoal pode te ver Quando lá. acabar o tempo, você fala aí, a gente termina, tá? Tranquilo. Eu estou Só um controlando aqui. minutinho. Nós usamos 26 minutos. Tá? Ah, O papo está ótimo, excelente. então a gente segue, Mas o segue em papo tá bom. frente. Legal. Deixa eu colocar ele aqui. Deve ser Então, assim. Apocalipse 1, 5 e 6, né? Estou de cabeça aqui, pode ser que eu tenha errado, mas lê aí, vamos ver. Não, é esse mesmo. Pronto. Lembra a cena, Aí na né? Eu tela? estou Perfeito. preparando a Tá Tá lá. na aula. tela, tá na Eu tela, chego- tá na tela. Então, Daniel, lê para nós aí, Daniel. Leio. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o Esse é um dos primogênito. nomes dele. Esse é um dos nomes, a fiel testemunha. Primogênito dentre os mortos é outro nome dele. Vai, continua. Excelente. E o príncipe dos reis da terra. Um outro título, outro nome dele aí, né? Isso. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e Isso nos mesmo. fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Pronto. Então, às vezes, sabe, mas a minha mãe, né? Ela dizia assim: minha genealogia chegou até a uma grande genealogista, por 40, nossa, muitos anos, desde 59, muitos anos. Né? 41, mais uns 15, que ela ficou doente, mais uns 20. 60 anos de história da família. Né? Então, ela dizia assim para mim: Serginho, olha, esse foi rei, esse foi rei, esse foi rei, esse foi rei. Eu falei: mãe, não conta, mãe. Isso aí não conta. Como não conta? Ele foi rei. Eu falei: mãe, mas é os reis que Cristo fez que conta. É os reis que receberam as ordenanças do templo, que foram ungidos reis. E a senhora, mãe, ajudou todos eles a terem as ordenanças para serem reis. Mas o rei que a senhora está falando não vale tanto quanto a senhora está dando tanto peso para o que ele foi na vida dele na terra. Cristo não é o rei dos reis da terra. Também é, porque ele comanda todo mundo, mas ele é os reis que foram feitos com seu sangue. E que ele tornou reis ao Deus Altíssimo. Nada a ver com as monarquias e reinados da terra. Tem a ver com os reis do templo, que ele fez com seu sangue. Né? Entendeu? Então, diz assim, que ele nos amou, né? E com seu sangue nos purificou, que é o sacramento e o templo. E aí diz, e nos fez reis, né? E rainhas, claro, sacerdotes fez a seu Pai. Né? Assim começa o livro de Apocalipse, falando do templo. Né? Então, mas ele diz que Cristo é o bom pastor, não é? Tá certo? Aí se a gente for para Isaías 61, ou 62, 61, né? 62, 1, vê lá, Teles, qual que eu escolhi? 61. Então vamos lá, abre lá. 61. É. Cristo leu isso Quer que eu em leia? Nazaré. Cristo leu isso em Nazaré, expulsaram ele da sinagoga, queriam jogar ele de um penhasco e matá-lo. E não era a hora dele, né? Esse agora vocês não vão me matar, não. E nunca vocês vão me matar, eu que vou dar a vida, mas não vai ser agora também. Né? Então, mas Isaías, Cristo leu isso que Isaías disse naquela sinagoga. Ele disse: Posso isso ler? se cumpre em mim agora. Lê. Então, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a apregoar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos,
Isso. Então ele disse: o Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu. Ele está dizendo que ele foi ungido por Deus, pelo Pai, né? E nós somos ungidos por ele, né? A unção é feita com óleo. O óleo representa uma azeitona prensada e que faz o óleo, né? Cristo foi, então, essa azeitona pura que foi moído no Getsemane, e o sangue dele representa o azeite que os élderes ungem uma pessoa enferma, né? Mas também faz parte do templo, a unção do templo. Cristo disse que ele foi ungido, né? Não pelos oficiantes do templo, mas que ele foi ungido por Deus, né? E para que ele foi ungido? Para ser o Rei dos Reis, é claro, mas Cristo ungiu para ele pregar boas novas, para restaurar os contritos de coração, os que se arrependem, né? Libertar os que estão cativos em suas dores, em seus pecados, em seus erros, em suas aflições, que estão presos, né? Então, aí é que está. Fala que o título dele era Bom Pastor, né? E aí Davi faz os salmos. E então ele fala assim, né? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos aqui na terra, né? Mas ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo. E Davi estava falando da unção de um rei, que era ungido naquela época. E são ungidos hoje também, né? As unções do templo. Assim, e meu cálice transborda com a unção, né? Ele diz: certamente que tua bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias na vida, e eu estarei no templo para sempre. Que é o Salmos 23. Então, quando ele fala que ele é o bom pastor, significa que ele unge as ovelhas. Naquela época, acho que é conhecimento de vocês, né, que o pastor fazia um tipo de um repelente. Ele pegava o azeite, algumas outras ervas aromáticas, e passava na cabeça da ovelha, nos olhos, no nariz, na boca, porque os insetos ficavam voando sobre a ovelha, ela queria comer a graminha dela, mas não conseguia. Ela queria beber água, também não conseguia. Aí o pastor via aquelas ovelhas desesperadas assim, ele pegava uma a uma e ungia. E quando ela ungia, aqueles insetos sumiam. Diz que uns colocavam um ovinho aqui e ia para o cérebro ou no nariz, subia também, e ela acabava morrendo com a doença. Sabe, hoje a internet voa nos ouvidos e não deixa o jovem enxergar, nem comer, nem beber as coisas de Deus, sabe? Mas o bom pastor unge as ovelhas no tempo. E se nós queremos tomar sobre nós o nome dele, nós temos que também ajudar todos a receberem a unção e levá-los ao templo, né? E nós, no templo, precisamos entender a unção, né? De entender, de memorizá-la, de analisá-la, né? O apóstolo Paulo não podia falar da unção, mas ele disse assim: tomai sobre vós a armadura de Deus. E aí ele descreve toda a unção do templo. A cabeça com um capacete cobre até aqui, assim, né? Os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, órgãos vitais, né? A couraça está aqui, ó. Todo o corpo é protegido, né? O peito, tem o coração, tem o pulmão, órgão vital, né? O escudo desce nos lombos, onde tem os órgãos reprodutores. Se a espada entrar nos lombos, você morre em 10, 15 minutos, né? Estou E tá vendo aí, assim, tá aí o aí Satanás destrói a essa castidade, que está Paulo ali os escrevendo. lombos. Cingir os lombos com a verdade, os pés calçados com o evangelho da paz, a espada do Espírito. O apóstolo Paulo descreve a unção sem falar da unção, porque não podia falar da unção, né? E Davi diz que Cristo, o bom pastor, unge a nossa cabeça com óleo e nós viveremos no templo santo eternamente, nessa vida e depois, né? Então nós precisamos do templo. O templo é um lugar que você está na presença de Deus, um solo sagrado. Lá não tem comunicação com o mundo. A única comunicação que tem é um puxador de ar. Mas ele passa por um filtro.
Não tem nenhuma janela, não tem nenhuma entrada de ar. O ar que vem do mundo, poluído pelo ódio, pela maldade, ou também pela bondade de muitas pessoas, ele entra no templo por um sugador, né? Aí ele é purificado e você respira um ar lá que não é mais do mundo. E lá é um solo sagrado e Cristo anda ali. Eu sei, porque eu vivi lá 3 anos, lá dentro. Eu ia de noite, ia domingo, e a hora que eu quisesse. Eu adorava ir lá. Ou que eu tinha achado, eu vou, eu quero. Eu gostava de ir quando não tinha ninguém. Mas eu adorava ir quando estava cheio. E quando estava cheio, eu podia ajudar todo mundo. E participar das ordenanças. Eu voltava a ser recepcionista do templo. Eu fui recepcionista muitas vezes. Levar unção a todos. Entrar no batistério, ver aqueles jovens sentindo seus ancestrais ali, sentindo sua mãe falecida do lado deles. Para ela estar aqui comigo. Eu vi maravilhas no templo, né? Então, eu quero dizer para vocês, testifico de alguém que está no templo, sabe? No templo, você sabe quem você é. Você não é o que eu disse. No templo, você está no solo sagrado. No templo, você está na presença de Deus. O selador diz isso. Na presença de Deus, ele fala. Vocês estão na presença de Deus, né? E no templo, os teus problemas que parecem insolúveis, eles ficam fáceis, não sei porquê. Templo. Sai de lá animado. Assim. O problema não resolveu, está tudo igual. Está uma complicação lá, mas você está no templo, você ouve o Senhor diz, a minha paz te dou, filho, fica em paz. Eu não vou te precisar. Meu problema não é tão grande quanto você pensa. Eu passei por tudo isso. Meu pai me socorreu, ele vai socorrer você. Eu vou te socorrer. Eu tenho coisas no templo que é assim, a pessoa, os problemas dele ficam mais, tem outra perspectiva, sabe? E ele fica feliz, feliz, feliz. Quando você está com falta de divindade, está se sentindo com falta de divindade, você fica irritado fácil. Você fica, tá difícil esse dia, caramba, que raiva. Você está com falta de divindade? Onde você tem que ir? Em 2 lugares. É no sacramento, no templo. Nas orações do teu quarto. No bosque, qualquer lugar, né? Mas se quer ir num lugar fixo, é domingo no sacramento. Para ter consigo o seu espírito. Ou ir no templo. O templo é um lugar mágico, sabe? Uma vez, eu sempre queria ir no templo num lugar que estavam precisando de mim. Eu chegava num lugar que tinha um homem, onde é a enfermaria? Onde é a enfermaria? Onde é a enfermaria? Ninguém podia levar na enfermaria. Eu falei, fácil, esse povo não conhece o tempo, os oficiantes. Eu levei lá na enfermaria, né? A mulher dele dizia, eu tô morrendo, marido, não adianta, marido, eu vou morrer, marido, eu já sei um monte de cirurgia, marido, não tem mais jeito. Você pensa que eu vou viver, mas eu vou morrer e tal. Eu ali com aquele homem, né? Eu falei, bom, tem que dar uma benção nela. Não se dá benção dentro do tempo. Né? Aqui não tem jeito. Você dá benção nela. Vou pegar o óleo lá no carro. Ele foi. E ele deu uma das bênçãos mais lindas, que as lágrimas dele caíam nas minhas mãos, assim, ó, né? Outra vez eu estava procurando um lugar que alguém precisava de mim, e aí então não tinha mais nada. Estava terminando uma ordenança. Eu corri lá. Aí o homem que estava fazendo a ordenança, presidente, eu estava orando para o senhor aparecer aqui, porque eu preciso no banheiro, eu estou apertado, já faz uns 5 minutos, eu não aguento mais, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair. Sai, eu fico no teu lugar, vai. Então ele saiu, e a pessoa que eu fiz a ordenança naquele momento, ele começou a sorrir, né? E falou, presidente, tem que falar com você, eu tenho que falar com você. Eu falei, mas agora aqui não pode, mas ela está chegando a outra ordenança. Eu não consigo conversar no lugar que nós estamos, não pode. Não, mas só que o senhor... Não dá para falar. Fala, meu amigo. E ele chorava assim, sabe, corria lágrimas assim. E ele sorrindo assim, assim, a minha mulher morreu essa semana. Eu falei, por que você está sorrindo? Eu entrei chorando, mas ela está aqui do meu lado. Está do meu lado. Ela me mostrou tudo que eu vou fazer, eu estou em paz. Eu tinha que saber. Foi embora. Eu nunca mais o vi.
Nem sei quem era. Eram 8 estados. Eu só sei que o que eu estou falando é verdade. No templo, as pessoas recebem paz. No templo, eles estão na presença de Deus. No templo, eles sabem quem eles são. No templo, eles estão num solo sagrado, na presença do Senhor. No templo, o Senhor te dá força para vencer os seus problemas. Então, para mim, o Jó precisa de 2 coisas. Prestar o testemunho no sacramento, que ele quer realmente tomar sobre si o nome de Cristo. E testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno. Não é para prestar testemunho para Cristo, é para prestar testemunho para Deus. Testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que desejam tomar todos os nomes de Jesus Cristo, que é o discurso que nós temos que estudar, ser como ele, né? E recordar sempre dele, para você procurar fazer o que ele fez, né? O bom pastor, como diz, o bom pastor unge, leva as pessoas para o templo, leva os filhos para o templo, leva os amigos para o templo, né? Vai para o templo, oficia no templo. O profeta falou, antes da missão, seja oficiante. Recebeu o chamado, seja oficiante. Acabou a missão, seja oficiante. O profeta falou, acabou a missão, seja oficiante. Cada jovem do instituto precisa ser um oficiante, arruma um tempinho. Fala ao presidente, eu não tenho muito tempo. Eu não consigo ficar 5 horas, 6 horas, 7 horas. Me deixa ficar 3, presidente. O profeta falou, eu estudo faculdade, eu trabalho. Presidente, deixa eu ser oficiante. Eu vou decorar tudo, vou fazer certinho. Olha, eu vou no templo agora, meus alunos aqui de Jundiaí, meu trabalho no instituto, e está aqui de tu também, sabe? Eles são todos oficiantes junto comigo. São coordenadores de turno. Meus alunos são oficiantes. Um dia eu cheguei lá, sabe, e não tinha trabalho para selador. Aí um dos meus alunos era o coordenador do turno. Ô, Serginho, você está aqui? Peraí. Você vai fazer essa ordenança própria. Todas são iguais para mim. Né? A própria... não é que a própria é diferente. As duas são iguais para mim. Você faz de um falecido, às vezes tem tanto falecido na sala que estão ali assistindo, que já morreram, né? Que você chora sem saber por quê. E do vivo você vê ele se emocionando. Então é muito lindo, tanto o vivo quanto o falecido, sabe? Então aquele menino que é meu aluno do instituto, né? Ele me deu muitas oportunidades naquele dia de servir no templo, né? E eu me senti tão feliz de ver ele casado no templo, ele e a esposa oficiantes, sabe? Melhor não perguntar para mim sobre o templo que eu vou falar. Tá? Eu testifico que o templo é a casa do Senhor, que as ordenanças do sacramento e as do templo são as ordenanças mais sagradas que vão nos ajudar a conhecer o Salvador e permitir que ele nos faça reis. Mas concluindo o que eu estava dizendo para vocês, irmão, naquele dia que eu estava preparando a aula e li esse versículo, eu ouvi a voz do mestre para mim. Eu estava preparando a aula para os alunos. E a voz era clara e amorosa. Ele disse, eu dei minha vida e meu sangue para fazer você um rei. Como diz o versículo que você acabou de ler. Você podia me ajudar a te fazer um rei? Eu não consegui ler mais nada. Eu não consegui preparar mais aula nenhuma. Eu saí daqui dessa casa e fui para o bosque no lago. E lá eu pus minha cara no chão. E disse, me perdoa, Senhor. Eu não estou te ajudando quanto eu devia. Senhor, não sei nada. Eu sou uma criança. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado pela sua pergunta. A minha resposta é: eu vou te ajudar sim. Com toda a minha alma, eu vou, porque eu quero que meus filhos, minha posteridade, recebam estas bênçãos do casamento celestial. E aquela preparação da aula mudou a minha vida. Por causa
de uma escritura de um nome de Jesus Cristo, né? O príncipe dos reis da terra e do céu. Essa é a minha resposta. A unção é muito sagrada. Unges a minha cabeça com óleo. Mas se vocês querem mais, ó, aqui fala, nós nem falamos da lição lá, né? Assim, ó, sinceramente, João, o amado, entendeu? Ele amava João Batista. E Cristo falou para ele que João era o maior profeta nessa terra, né? Mas no céu ele tinha que melhorar muito ainda, né? Não foi isso que ele disse? Que na terra não tem um profeta maior do que João. Olha que Isaías, hein? Então João, o amado, escreveu João 1, mas ele está falando do João Batista, que era o mestre dele também. Tá? O que eu quero dizer, se você pegar, eu tenho a referência aí, 1 João 2,20 ou 2 João? Uma escritura de João aí, 2,20, 2,27. Não precisa abrir, não. Vou dizer para você. Quer abrir? Você quer que eu abra? Então, nós estamos chegando ao final, né, Daniel? Nosso podcast. Eu termino isso aqui, falo isso aqui, tá? E aí a gente termina com essa parte, então. Nós poderíamos ficar a noite toda. Eu acho que nós já entendemos o princípio dessa primeira aula. Os nomes do Salvador, sabe? Falamos ele como pastor que ama das ovelhas, né? Falamos ele como rei dos reis, né? Falamos ele de vários títulos. Nem mostramos os vídeos aí, né? Que ele é a rocha eterna, extensa como a eternidade. Que o Sermão da Montanha é como ele é. Ele disse, nós não vivemos essa lei do Sermão da Montanha, porque viver a lei do Sermão da Montanha é estabelecer sobre a rocha. Ele disse, eu sou a rocha do céu, extensa como a eternidade. Né? Bom, olha o João, esse João aqui é o amado, João Batista. Ele disse, mas vós tendes a unção do santo, sabeis todas as coisas. O que tem na unção no templo que te ajuda a saber todas as coisas? Uma boa pergunta. E a unção que vós recebestes dele permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, né? E como ela vos ensinou, assim nele permanece. Então, João está dizendo, vive como a unção te ensinou. Que a unção veio de Cristo para te fazer um ser um casamento celestial eterno. Sabe? Por isso o templo é a porta. Né? O hino que a gente ia ver diz assim, rocha eterna, né? Mas é muito diferente do em português. Diz, rocha, se abra para mim. Diz, deixa-me abrigar dentro de você. Cristo diz, eu sou a rocha eterna, sem fim. Né? Lá em Pérola de Grande Valor. Né? E a canção diz assim, que a cura dobrada, o sangue e a água que saiu do seu peito ferido, o sangue e a água, a cura dobrada, a cura pela unção, que é feita com óleo, ou com o sacramento, que seria o sangue, né? A cura dobrada pela água do batismo, pela água dos lavamentos do templo. Esse não fala assim em inglês, né? Que o sangue e a água que saiu do seu lado ferido seja uma cura dobrada, a cura pelo batismo e a cura pela unção, a cura pelo sacramento e a cura pelo templo, né? Pelos lavamentos do templo, pela unção do templo. Né? E seja uma cura dobrada para os meus pecados. Né? Então, eu gostei muito do inglês, né? Por isso que eu fiz até a tradução com um videozinho. Né? E me torne puro, e me torne sem pecados. Né? Mas eu testifico a vocês que o Salvador nos ama, essa vida ali estava certo, ele tinha Lamã e Lemuel que nunca se converteram, talvez ele morreu de dor por causa de Lamã e Lemuel, até ele disse, mas ele comeu da árvore, e a árvore é outro nome de Cristo que eu adoro, eu sou a árvore, vocês são ramos de mim. Né? Também testifico que Leí, na realidade, não era a árvore que ele tinha visto. Quando Nefe pediu para ver exatamente o que o pai dele viu, o anjo disse, você vai ver um homem descendo do céu e você vai testificar que viu Jesus Cristo.
Na realidade, ele viu a árvore sim, mas ele viu Cristo do lado da árvore, ele viu o Salvador junto com a árvore era um símbolo. E aqueles que agarraram na barra, assim, ó, não foi que tocou, não. Eles caíram de joelhos. Eles caíram de joelhos porque eles viram igual Leí. Eles viram o Salvador, mas Leí não falou. Só Nefe descobriu. Porque um anjo falou para ele, oh, o Espírito falou para ele, o Espírito, você vai ver o que teu pai viu. Você vai ver um homem descendo de branco do céu e você vai testificar que ele é o Filho de Deus. Então, aqueles que agarraram a barra de ferro, nem ligaram para o grande espaçoso edifício aí, que tá terrível hoje, eles, quando chegaram ali diante da árvore, eles viram o Salvador, eles caíram de joelhos. Esse é outro nome glorioso, Salvador. Eu sou a videira verdadeira. Que nós possamos lembrar disso. E que se aproximar dele com todo o nosso coração. Nós somos todos imperfeitos. Todos temos dificuldades e aflições, mas ele é a nossa cura. Ele nos aperfeiçoa, nos abençoa. E disso eu sei. Sou uma de suas testemunhas. Com 70, eu tinha que assumir um compromisso dentro da primeira presidência, que eu seria uma testemunha da realidade viva de Jesus Cristo. E eles disseram, se você não tem esse testemunho, você vai obter. E eu me tornei Serginho, testemunha. Termino aqui. Em nome de Jesus Cristo. desculpa. Amém. Não, desculpa, não era isso. Não, tá Desculpa te certo, eu já falei o cortar. que eu queria. Tá, joia. É que foi colocada uma pergunta no chat, né? Não sei se a gente responde ou se a gente manda depois a A gente resposta, mas se sabe. você sentir que deveria responder, né? O Jovem perguntou aqui, né? Se no templo Satanás tem influência sobre nós. No templo, a influência que você tem é de estar na presença de Deus e de anjos. Por isso que é diferente lá, entendeu? Por isso que as pessoas que entram lá têm uma recomendação, entendeu? A recomendação, ela é assinada por 3 pessoas, certo? São chaves. A chave do presidente da estaca, a chave do bispo e a chave. 4 chaves você entra no céu. No céu, na terra. E lá não tem a presença do anjo. Por isso lá é um lugar que é um lugar que você se torna divino. Você ganha divindade. Por isso que é melhor. E muitas vezes esse mesmo espírito está no jardim do templo. Já vi pessoas receberem respostas e bênçãos, e pessoas afastadas voltarem, e pessoas que nem eram mais membros da igreja reconstruir a vida por causa de uma experiência no jardim. Bom, o templo é a casa do Senhor. E disso eu testifico. O templo é um lugar na Terra, Sérgio? O que você acha? E para mim, nem a missão, nem o templo está na terra, sabe? A missão é outra dimensão, entendeu? Você está num lugar que você não está na terra. A missão é meio levantada, assim, né? Eu acho. Né? O templo, com certeza, você não está na terra. Os profetas declarou, presidente Monson, estar no templo é estar num solo sagrado, na presença do Senhor. Outros profetas declararam a mesma coisa. Não tem o que discutir. Bom, então a gente queria encerrar. Você poderia prestar seu testemunho do Salvador mais uma vez para nós, para a gente encerrar? Eu já prestei o tempo inteirinho. Pode fechar aí com chave de ouro. Tá bom. Tem muito a falar. Eu amo meu Salvador. Confio nele. Ele tem sido minha força ao longo da minha vida. Eu tenho certeza absoluta que o que eu falei no início é verdade. Se nós buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça. Eu entendo que buscar o seu reino é fazer o que ele me pediu naquela prece, naquela aula. Eu
Preciso transformar você em um rei. Mas você podia ajudar mais. Eu sei, né, que Ele é o nosso Salvador. Que Ele disse nós buscarmos o reino dEle, né, e fazer as coisas dEle. Mesmo que a gente está cansado, mesmo que é difícil ministrar, melhor fazer uma live, oi, tudo bem aí? Do que ir lá dar um abraço, sabe? E ouvir, de repente dá até uma bênção, sabe? De cumprir nossas designações, de tratar bem nossos familiares, de ser como Cristo. Eu quero ser como Cristo, né? Seguindo seus passos. Esse é o meu testemunho, que nós precisamos ajudá-lo a trazer a imortalidade, a vida eterna para nós, para os nossos filhos, para os nossos nossa geração futura e para os nossos ancestrais. Né? E a exaltação é famílias reunidas, a gente não consegue sozinho. Tem que um ajudar o outro, né? Dos dois lados do véu. Né? É a maior obra dos últimos dias. Né? Nós conseguimos a exaltação das pessoas que já faleceram, das que estão vivas, né? E das que não são membros, né? Enfim, e a nossa posteridade, né? Para que a gente possa ter uma alegria imensa na manhã da primeira ressurreição. Com Cristo, com Enoque, com Sião, com os profetas, com nossos ancestrais falecidos, que se qualificaram por causa das ordenanças vicárias, né? No mundo espiritual. Né? Enfim, esse é o meu testemunho, que eu sei que essa igreja é verdadeira. Você não deve, de maneira nenhuma, procurar informações em outros lugares, sabe? É um erro muito grande. Eu considero que a doutrina falsa é pior que a pornografia, sabe? Pornografia é difícil tirar da cabeça. Eu estou olhando pornografia, que tem tratamento às vezes, né? Mas ler uma mentira, sabe, apresentada como verdade, para mim é pior que essa pornografia aí. Sabe? É grafia, né? Maldição escrita, doutrina falsa. Sabe? Não leia, não abra. Eu já sei que Cristo vive. Eu não preciso questionar isso. Eu já sei que essa é a igreja. Eu já sei que o presidente Nelson é um profeta. Eu não tenho que questionar isso. Eu não vou ler. E se alguém me falar, eu vou comparar com o contexto, com a doutrina da igreja, com as explicações que são as corretas, sabe? Então eu não sei que a igreja é verdadeira porque alguém me disse, sabe? E nem pelo que está escrito em canto nenhum. Eu sei que a igreja é verdadeira porque ele me disse. Por que eu tenho que ficar lendo essas coisas? Eu não vou. Eu dou o mesmo conselho para o jovem. Você tem um testemunho, você sabe, você sentiu o Espírito, você sentiu muitas vezes, e não sentiu, busque. E depois fala, não quero ouvir, eu já tenho a resposta. Isso não serve para mim. Sabe? Esse é o meu testemunho. Sabe? Nós temos que procurar entender mais as coisas do reino. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas me serão acrescentadas, dito no grande sermão, de como Ele é, de como o Pai Celestial é. Né? Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, irmão Sérgio Antunes. Foi um banquete espiritual. Pessoal que está nos ouvindo, até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigado, irmão Serginho. Obrigado por todas as suas palavras. E entrem lá no nosso grupo, participem aí das próximas aulas. Até mais, pessoal.